Museológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais. Olá, pessoas. Esse é o segundo episódio do podcast Antropologia da Saúde, do Museológica Podcast, em virtude da realização da 4ª reunião de Antropologia da Saúde, que ocorrerá em setembro aqui na UFPE. Eu sou Ana Cláudia Rodrigues, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e do Departamento de Antropologia da UFPE, e hoje contamos com a presença aqui do professor Renato Atias e o professor Hugo Menezes Neto, também professores do Departamento de Antropologia e Museologia, e com a mestranda Catarina Brito, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Hoje, o assunto do nosso podcast é sobre saúde indígena, né? E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, uma vez que hoje é o dia 19 de abril, e a gente marca aí o Dia da Resistência Indígena, né? Nós vamos contar com a presença do especialista em saúde do povo Funiô, Ciché. Então, seja bem-vindo, Ciché. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar aqui para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, falar um pouco aí sobre você e sobre os Funiôs. Boa tarde. Em Funiô, a gente fala Sotiacacá, né? Todos nós sabemos que os Funiô vivem em Águas Belas, a 370 quilômetros do Recife, e já vivemos em uma aldeia urbanizada, mas mantemos ainda com o nosso ritual, o Uricuri, a nossa língua, o Iatê, e vivemos em busca de fortalecimento de nossa cultura. E cada povo, ele vive de sua cultura, e com nós não é diferente. Vivemos nesse mundo, ainda que o indígena, ainda ele não é bem aceito, ainda ele não é valorizado, ainda não entende a importância dos indígenas na sociedade, não vê o que nós podemos contribuir, porque cada povo eles tem seus conhecimentos. E quando fala do Brasil, não pode esquecer os povos indígenas, porque nós somos os nativos do Brasil. Quem veio depois veio de um outro lugar. Eu peço que nas universidades fale mais dos povos indígenas, da saúde indígena, porque nós temos nosso sistema único de saúde. Eu sou um detentor da medicina tradicional Funiô, onde eu busco a trazer uma melhoria para meu povo através dos rezos, através das vivências, com apoio do Dicei Pernambuco, sim, mas ainda falta muito para que a gente possa realizar o nosso trabalho muito com êxito, e peço ao setor de antropologia que os antropólogos falem mais nesses eventos da resistência, da necessidade de fazer um trabalho para promover saúde entre os povos indígenas, falar mais da medicina tradicional, falar mais do idioma. Enfim, o indígena, ele não deve ser lembrado só hoje, ele deve ser lembrado a vida toda, todo dia. Antes, quando eu não tinha um contrato com a saúde indígena, eu já trabalhava com as plantas. Eu já vim de uns clãs dos pajés. E hoje eu sou considerado um pajé das plantas. Então não foi muito difícil.
ter esse contato, porque eu já nasci dentro dessa medicina, usando ela todos os dias. A minha mãe era uma benzedeira, a minha avó também era uma rezadeira. Então, para nós não é coisas difícil, porque o indígena ele já nasceu dentro daquele costume, ele já nasceu dentro daquele regime que todo dia tem que, né, fazer, pescar, plantar, cultivar as plantas nativas. E o meu trabalho realmente é ligado a um pajé, a qual eu venho de uma terceira linha sucessiva do pajé. Eu não sou o pajé funiô, eu sou um pajé que trabalho com as plantas para promover a saúde do povo funiô. Obrigado, Ana Cláudia, obrigado, Hugo, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês, né, e, sobretudo, falando desse evento. Esse evento é o quarto evento, que a gente pode chamar evento nacional, de debate, discussão, né, e apresentação de teorias a respeito da antropologia da saúde. E a antropologia da saúde ela é bem ampla, ela é bastante grande, como campo disciplinar, e nós aqui hoje, junto com o Xicé, nós vamos estar falando um pouco de um campo, que é o campo da antropologia da saúde indígena. E eu acho que ele, mais do que ninguém, pode falar bastante bem e colocar para nós os pontos principais que nós somos da antropologia, somos da academia, estudamos quais são os pontos principais relacionados ao que seria essa saúde indígena, né? E aqui no estado de Pernambuco, né, são 14 povos indígenas, né? E todos esses povos indígenas têm a sua praticam essa medicina tradicional, né? Tem esse saber específico da saúde indígena, né? Tem essa relação do corpo e com os encantados, tem essa relação com as diversas maneiras de curar, né? Curar o corpo, mas não só o corpo físico, né? O corpo biológico, né? Mas o corpo também que faz parte desse cosmos no qual nós estamos vivendo. Talvez o Xicé possa falar aqui o que seria muito importante nessa reunião, em termos de qual seria a discussão em relação à saúde indígena, quais seriam os pontos para serem discutidos. Ainda, o que eu sinto dificuldade realmente é de um apoio financeiro para produzir os canteiros, para produzir as mudas, entendeu? Porque a saúde indígena aqui, como em todo Pernambuco, é uma equipe, né? É uma equipe de saúde, onde tem o médico, os enfermeiros e os agentes de saúde. Mas eu sou o único que sou o agente de saúde de toda a comunidade. Eu sei fazer uma garrafada, fazer um unguento, fazer um rezo para o índio, ele ficar melhor, enquanto eu também preciso de atendimento, aí procuro também um outro mais velho. Talvez deixa eu colocar uma coisa aqui para ficar um pouco mais claro para todo mundo que estiver escutando, né? Que o Xicé, como detentor de saberes, ele já vem trabalhando nisso, como ele falou antes, há muitos e muitos anos, né? E durante os anos, logo no início dos anos 2000, lá em Funiô, ele levou para frente uma das primeiras iniciativas aqui no estado, talvez a única, uma iniciativa extremamente importante que foi de organizar um centro de medicina tradicional. Quer dizer, um centro de medicina tradicional onde havia, além de possibilitar
essas curas bem específicas, ele organizou, junto com vários outros lá, em Funhou, uma produção de medicamentos. Esses medicamentos, são medicamentos que poderiam ser utilizados em diversos. Então, ele montou uma estrutura, e essa estrutura funcionou por algum tempo, no momento em que teve algum recurso do projeto VigiSUS, projeto VigiSUS 2. Depois acabou o projeto, e aí ficou faltando. Mas é uma das questões que a gente coloca nas pautas, né, de reuniões, né, é essa relação da biomedicina com a medicina tradicional. E muitas vezes a biomedicina, e é um ponto que às vezes é difícil a gente fazer com que o profissional de saúde dessas equipes, né, essas equipes de saúde que atuam na área indígena, eles não foram, de uma certa forma, preparados a lidar com a medicina indígena, né? Alguns até desconhecem a existência. Aliás, alguns dizem que isso é um bando de superstição, né? Mas os profissionais de saúde de procurar entender, a compreender a existência de uma medicina indígena em cada um desses povos, né? E essa relação, né, da medicina tradicional com a medicina indígena. Eu acho que é o grande ponto, e aí eu acho que o José colocou muito bem, o grande ponto de discussão, que passa por tudo, passa por recursos humanos, passa por formação, passa por possibilidades dentro das políticas públicas, que são a política pública nacional, que é desenvolvida a partir do Distrito Sanitário Especial Indígena, precisa levar à frente uma relação mais específica com os detentores de saberes nas áreas indígenas, né? Então, essa seria eu coloquei assim, pegando um pouco das palavras do José, colocando esse exemplo como sendo um exemplo de discussão dessa relação da biomedicina, no qual todo o Distrito Sanitário Especial Indígena está voltado, com a medicina indígena que está lá, que existe, que tem os seus curadores, que tem as suas raizeiras, que tem os seus benzedores, e como fazer isso. E não é que a política de atenção à saúde indígena, no seu capítulo 3, fala justamente que o Distrito Sanitário Especial Indígena deveria fazer uma articulação com as medicinas locais. Eu acho que esse é o aspecto principal dessa discussão no evento que nós estamos promovendo agora em setembro. E eu acho que contribuições como essa do XCEL, como dos outros detentores de saberes aqui, seria extremamente importante. O senhor tocou, né, na farmácia que existe, ainda existe, porque a ideia realmente era essa, de fazer uma farmácia, foi feita, e que nós poderíamos produzir os nossos lambedores, os nossos ungüentos, os nossos chás, através dos nossos conhecimentos. Funiou. E isso não é levado a sério. Mas, como o senhor falou muito bem, que foi o primeiro que implantei aqui com ajuda do projeto Vigisus 2, porque se não tiver recursos financeiros, nada se faz. Você fica só na vontade, na vontade, na vontade e não faz. Porque para fazer um lambedor, rapadura e a erva faz. Mas precisa de um vasilhame para fazer o lambedor tradicional, a gente faz aqui mesmo na panela de barro. Mas eles não entendem que medicina tradicional só nós entendemos. A gente busca todos os instantes a medicina tradicional, que é aquela conexão com os encantos. Como eu falo, fumar chanduca, ela é um costume funiô. Ela é uma medicina funiô. Cantar o toré
ela é uma medicina funil. Mas será que nós não podemos dar um passo mais à frente, já que tem uma pessoa que já estudou, já fiz um curso de manipulador, sei manipular, já temos uma linha de produção até registrada na Anvisa, certo que virou fitoterapia, mas a fitoterapia com a medicina tradicional, elas são duas irmãs gêmeas, porque todos os remédios é feito à base de planta. Então, eu acho que era essa discussão que vocês deveriam fazer encaminhamento para quebrar esse tabu de dizer que medicina tradicional é aquela que só o índio está lá numa fogueira, aí está lá numa esteira, benze o índio, bota erva para ele tomar. Realmente, medicina tradicional é isso. É a conexão com os encantos, com nossa ancestralidade, que a gente busca a cura através da conexão com os espíritos dos pajés, que já estão lá no alto, já estão santificados e que vêm nos auxiliar. Então, pensando aí que a gente está vivendo essa grande pandemia, né, da Covid-19, será que você poderia falar um pouco para a gente, assim, como aí nos Funiôs vocês estão enfrentando toda essa problemática da pandemia e como a saúde tradicional tem ajudado vocês a passar, né, por essa situação? Então, o maior período foi ano passado, que foi alarmante, realmente. Nós ficamos mesmo assustados, mas nós já fomos alertados que viria uma doença estranha de um outro lugar. Os encantos falaram, as mensagens dos médios furiosos. Então nós já sabíamos que ia ter uma doença dessa natureza. Então, a partir daquele momento, foi pedido a gente que pudéssemos ficar preparados espiritualmente. Porque se nós ficasse preparados espiritualmente, mesmo que nós pegasse, mas nós ia contar da história. E eu sou um exemplo disso. Eu peguei o Covid no mês de maio, vai fazer um ano agora, fiquei mal. Em nenhum momento eu deixei de fumar meu cachimbo. Em nenhum momento eu deixei de ficar fazendo meus rezos a mim mesmo. E usando as plantas tônicas, como jatobá, boldo para melhorar a dor de barriga, limão. Então, o meu trabalho era eu fazia vídeo e mandava, espalhava para o grupo para dizer, ó, tome isso, tome isso, tome aquilo, né? Mas, graças a Deus, nós já estamos vacinados, todos já tomamos a segunda dose. Esse medo passou. Até ano passado, no mês de agosto, tivemos recomendações do DICEI para não fazer o ritual Oricuri. Mas o Oricuri é que fortalece o nosso espírito, é que fortalece o nosso corpo. Então, como é que vamos deixar de fazer em um momento que nós precisamos estar em conexão com nossas ancestralidades, com nossos espíritos que chega para nos fortalecer? Então, foi feito o ritual em 2 aldeias, que nós já temos 2 aldeias agora, já tem 2 caciques, 2 pajés. Eu faço parte da segunda aldeia, que foi criada por necessidade de maior pelas divindades que decidiram que nós teríamos que estar divididos, porque já tinha mais de 5.000 índios juntos. Então, isso em uma comunidade, um vírus para se espalhar é muita gente. Então, chegou tudo na hora certa. Eu acho que essa divisão, como nós já estávamos já um pouco divididos, a contaminação diminuiu. E agora nós já estamos conformados, já estamos cientes, não que não vamos pegar, mas já estamos imunizados, acreditamos na vacina. Cícero, eu queria te fazer uma pergunta.
Você falou sobre a vacina, agora quando citou o caso emblemático da pandemia, falou que crê na vacina. Então, fala um pouquinho, para a gente, para o nosso público ouvinte, quais as diferenças entre o que a gente tem chamado de medicina tradicional ou indígena e essa medicina ocidental, oficial, legitimada da ciência. Qual a diferença e qual também os encontros, né, os diálogos, as coisas que têm em comum? Cada ciência é cada ciência. A ciência, a biomedicina, eu tiro o chapéu, eu já fui tratado, serei tratado. Eu acho que se nós não aceitar nós indígenas, eu sou detentor de saúde, mas eu não vou a um médico que estudou na faculdade, se eu não aceitar o atendimento dele, eu estou sendo preconceituoso e ignorante, porque cada povo, cada estudo, ele mostra algo valioso. E a medicina tradicional, ela é específica realmente para aquele povo. Eu não faço uma discussão que vou dizer que a medicina tradicional Funiô, ela tem que abranger, tem que alcançar todos os indígenas, todos os não indígenas. Não. Eu falo que a medicina tradicional Funiô, ela é própria para nós, Funiô. E aquele que aceitar, que entender que ali você vai buscar saúde, aí sim nós vamos ajudar. Eu queria te perguntar sobre essa relação com o SUS. Como é que a CESAR e o SUS atende a população indígena? Então, o SUS é do Brasil, é do brasileiro. Então, nós estamos ligados ao SUS. Em uma comunidade, tem uma equipe multidisciplinar, que é o médico, o enfermeiro, o técnico, os agentes de saúde. Mas já está falando, é uma saúde básica. É para atender coisas simples do dia a dia. Quando for uma emergência, uma urgência, tem que passar para o hospital aqui de Águas Belas. O procedimento é esse. Se aqui em Águas Belas o hospital não poder atender esse indígena, aí ele cria uma senha e envia para uma cidade mais próxima, Garanhuns, Arco Verde, para chegar até em Recife. Então, nós somos assistidos diretamente como qualquer um não indígena. É o SUS mesmo. Mesmo tendo uma especificidade, a única especificidade que temos é de ter o médico na própria aldeia, de ter uma equipe, mas daí as consultas de ultrassom, cirurgia, o de SEI, a saúde indígena, ela não há. Não porque não queira, é porque o sistema diz que tem que passar para o SUS. E isso é verdade. Nós trabalhamos, nós vivemos e somos atendidos. Eu tiro o chapéu para o SUS. O SUS é o terceiro maior plano de saúde do mundo que temos no Brasil. Eu acho essa pergunta muito importante que a Catarina fez, porque poucas pessoas sabem isso que o Xicé acabou de falar. Na realidade, o Distrito Especial de Saúde Indígena, que é a Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI, como falou a Catarina, né, faz parte do SUS. A lei de 1999, que nós chamamos Lei Arouca, essa Lei Arouca instituiu a saúde específica diferenciada para os povos indígenas dentro do SUS, certo? Não é que os índios estão fora do SUS, os índios estão dentro do SUS, mas estão num regime próprio, num regime específico diferenciado, aonde os distritos, aqui em Recife, por exemplo, tem 6 distritos especiais, perdão, tem 6 distritos, né? Acho que você conhece os distritos de saúde aqui do Recife. E o Distrito Especial de Saúde Indígena é um distrito dentro do SUS, dentro de uma região. Então, essa relação é importante, né? Só que tem uma coisa que, ao fazer parte do SUS, deveria levar em conta
o que a gente chama de Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, que nós chamamos até por uma sigla chamada PNASP, né? Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas. Nessa política de atenção está dito claramente que o Distrito Sanitário Especial Indígena deve se articular com as medicinas tradicionais indígenas. Não é só uma medicina, mas são várias medicinas, porque, como nós já escutamos aqui do Xicé, né, cada povo tem sua maneira de curar, tem suas práticas tradicionais, etc. Vejam bem, desde que nós começamos essa fala, o Xicé falou que ele faz as suas práticas de saúde, ele está com seus remédios tradicionais, durante a pandemia, ele falou uma coisa interessante, que ele fazia os vídeos explicando como é que eles deviam se cuidar do coronavírus enquanto estivesse a pandemia, e ele fazia os vídeos e mandava pelo zap das pessoas, que era uma forma também de atuar, certo? Os agentes de saúde indígenas são obrigados a preencher uma folha onde vai falar a produção dos agentes indígenas de saúde, o que é que eles fizeram. Mas essa folha, que vai depois para a Secretaria Municipal, que vai depois para o Ministério da Saúde, só fala dos atendimentos que foram feitos dentro da prática da biomedicina. Por exemplo, ninguém vai saber quantos áudios ou quantos indígenas Funhô foram atendidos pelo Xicé, porque não tem essa contabilidade. Quer dizer, as pessoas que trabalham como detentoras de saber, como detentoras de medicina tradicional, elas trabalham não só à margem, mas isolada, né? E muitas vezes os próprios profissionais da saúde indígena, né, da equipe multidisciplinar de saúde, não têm o devido conhecimento de como lidar com essas pessoas. Eles não reconhecem a medicina tradicional indígena como parte daquela medicina, né? Então, o SUS, né, e está desenhado de uma maneira tão legal, né, e ela é bonita. Se você olhar a Lei Arouca, ela diz claramente a medicina tradicional, o distrito, as áreas indígenas, diz claramente como deve ser. Mas, na hora de implementar, a medicina oficial ela é mais poderosa, porque a medicina oficial é a medicina hegemônica. Eu nem preencho uma ficha, porque esses dados ficam só para mim. E os agentes também eles teriam que entrar em contato também comigo. Pelo menos a cada 15 dias tinha que ter um encontro para que eu repassasse para ele as plantas que eles não conhecem. Mas nunca foi possível ter um encontro de medicina tradicional interna, regional, local. A questão da saúde indígena ela está presente na quarta RAS, né, na quarta reunião de antropologia da saúde. Uma das questões que entra nesse debate agora dessa RAS, do qual a gente apresentou, é uma discussão séria que está sendo colocada e está sendo pautada também pelas detentores de saberes da medicina tradicional, especialistas de cura, terapeutas tradicionais, que é essa ideia de saúde mental para os povos indígenas. Entendeu? Essa, para mim, eu acho uma reunião chave, uma discussão bastante grande, porque muitas das vezes o que se coloca nas equipes multidisciplinares de saúde é o que se aprende na Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina fala de uma saúde mental, muitas vezes moldada na sociedade ocidental. Basicamente, na sociedade ocidental, se não for europeia, né, ela é de uma maneira complicada. Mas nós vamos ver que a questão do suicídio, a questão do alcoolismo, da alcoolização, a gente não pode ser discutido simplesmente apenas por esse formato teórico-metodológico do que nós chamamos de saúde mental, né? E aí tem vários indígenas que estão discutindo isso. Então, esse assunto, eu acho um assunto importantíssimo no campo da antropologia. Então, é importante, sim, que não abrimos mão da assistência do SUS,
porque se não fosse o SUS, não chegaria essa vacina para nós. Então, mas tendo quem está na ponta, o indígena que está na ponta, ele sente necessidade maior de atender os índios. Às vezes, não é preciso nem ir para o médico. Se um detentor lhe atender, porque vocês devem, claro que vocês sabem, que tem doenças que é indígena, doença do índio e doença de branco. As doenças que os pajés podem curar, não é nem obrigado, nem precisa ir para o médico, que só vai prescrever lá o remédio lá e pega na farmácia básica, tá, né? E hoje também já tem o departamento de tratamento de pessoas com problemas mental no DICEI, mas só vem um psiquiatra e só são atendidos com o psiquiatra. Eles não indicam nada que eles possam procurar um rezador, que eles possam procurar um benzedor. Não. Eles só vêm fazer quando vem. Né? Nunca mais, faz anos que não vem um psicólogo aqui na aldeia. Imagina um psiquiatra. E hoje a gente sente a dificuldade. E quando nós usamos as nossas plantas, buscamos as nossas práticas, além de nós termos a certeza de ser curado, nós estamos fortalecendo a nossa cultura. Então, gente, nós estamos finalizando aqui o nosso episódio com esse assunto tão importante, né, sobre saúde indígena, medicina indígena. Quero agradecer aí a presença do Cichê, que esteve aqui com a gente, trazendo coisas tão importantes. Fica aí o convite, né, para toda a comunidade indígena, mas também para todas as outras pessoas que quiserem acompanhar a Quarta Raiz. Nós vamos ter, sim, ótimas discussões sobre essa temática, né? Então, agora a gente encerra e eu passo a palavra para o Cichê para ele fazer aí essa despedida para a gente. Sou Chacacá, o Aconfiançato, o Unimahe, Staya Ressa, Setsutato, Shaike, e Clechacai, o Aconfiançato, Nema, Edioque, Isatat, Kiai. Gea, 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 gea,